Sejam todos bem-vindos à Simeon TV. Hoje nós vamos viajar um bocadinho sobre o mundo ou o universo da fotografia. Por isso, se você é um profissional ou amante de fotografias e câmeras, fique ligado porque vais tirar todas as dúvidas sobre esse universo. Por isso, aproveito para pedir a todos vocês que sigam as nossas redes sociais, deixem os vossos comentários e deem sugestões de reportagens e entrevistas. O nosso convidado para essa grande entrevista é Vitor Salumbongo. Olá, Vitor. Olá, Bendrick. Olá a todos os seguidores, amantes desta TV. Daqui, seguidores, amantes deste bem, Vitor Salumbongo. Vitor, como é que entra, como é que descobre a paixão de fotografias? Bem, olha, eu comecei com isso de uma forma, digamos, engraçada. Engraçada por quê? Porque, pronto, eu nunca pensei antes em segurar uma câmera. Mas, de uma forma assim, muito sem querer, eu segurei uma câmera. Ou seja, eu recebi de presente uma câmera. A ideia era apenas registrar um momento de férias entre famílias. E depois daquilo, pronto, eu fazia as fotografias para a minha família e as pessoas começaram a elogiar. E nessa de elogiar e mais elogiar, eu no princípio estava com certa dúvida. Mas eu depois peguei a minha irmã e comecei a ensaiar com ela. Ou seja, depois dos elogios, eu pronto, achei que devia experimentar algo mais. E pronto, lá íamos, ensaiávamos. E quando eu postava as fotografias, eu recebia feedbacks positivos dos meus amigos, inclusive de alguns fotógrafos já profissionais. Então, desde aí, eu já não parei. Mas sempre com a minha irmã. Sempre nos ensaios. E pronto, hoje chegamos aqui onde chegamos. E desde que descobriu que poderia viver da fotografia, não mais fez nada? Não teve outros sonhos que poderiam, assim, se calhar, ter avançado e esquecer a fotografia? Olha, para além da fotografia, eu estou a fazer a licenciatura agora em Educação Física e Desporto. Então, eu, de profissão, sou também professor de Educação Física. Mas eu ainda não trabalho nisso. Okay. Pronto. Há 4 anos que eu vivo apenas da fotografia. Mas, claro, tenho outros objetivos também. Por quê? Porque a fotografia, assim, para falar a verdade, nunca foi um sonho. Eu sempre desejei, sempre quis ser um grande profissional de educação física e desporto. Okay. Mas entrei no mundo da fotografia, como eu disse, de forma engraçada, acabei por me apaixonar e hoje eu vivo única e exclusivamente da fotografia. Okay. Tenho, assim, uma grande inspiração, aquele que principalmente no mercado nacional, aquele que você olha e diz que não, eu comecei por conta desse ou continuo por conta daquele? Olha, nós temos muitos e bons fotógrafos, principalmente para aquele que é o nicho que eu escolhi. E, assim, só para realçar, eu entro no mundo da fotografia por conta de 2 indivíduos que, pronto, para mim são, digamos, senseis para mim. E é Lucas e o Hélio. Eles são os responsáveis do grupo Mundo da Imagem. Para mim, eles são a minha referência. Não por serem os melhores, que, pronto, não devem ser os melhores que os outros. Mas digo para mim melhores por quê? Porque eles são fotógrafos completos. São fotógrafos que eu olho e, pronto, eu me revejo no estilo deles de fotografia. Desde a própria fotografia, desde a ética profissional, forma de tratar e lidar com os clientes. Eu aprecio muito mesmo o trabalho deles. E dentro daquilo que é o ramo que eu escolhi, porque eu sou fotógrafo de casamento, especializado em casamento, assim, o Santo César, que para mim é um cara muito foda, muito craque naquilo que é fotografia de casamento. Então, pronto, eu procuro tirar um pouquinho de todos aqueles que trabalham nesse ramo, mas tenho, assim, as minhas preferências. Santo César, Mundo da Imagem. Pronto, tocaste num assunto muito importante, que é a questão do nicho, que é algo que eu não, pelo menos, sabia. Para o pessoal lá em casa, quem não sabe sobre nichos, nicho é aquilo que nos identifica em cada profissão. Se você for fotógrafo, imagina que o teu nicho seja casamentos, né? Vais trabalhar literalmente só com isso, certo? Exato. Em fotografia também existe isso?
existe, existe. Olha, em fotografia nós temos diferentes e vários nichos. Uhum, Por isso é que nós temos, indo na lógica, temos uhum, fotografias de publicidade, temos fotografia de paisagem, temos uhum. fotografias de casamento, sessões internas, externas e por aí. Ok. Então, destes vários nichos, pronto, cada um é livre de escolher um nicho. E pronto, eu identifiquei-me com um, decidi estudar mais daquele e hoje estamos aqui. Quais foram os principais desafios que enfrentaste até agora e conseguiste assim superar? De uma forma geral De uma forma ou geral, naquilo que é a fotografia de casamento. vamos tocar primeiro no início da profissão Uhum. e agora como é que e agora que já te tornaste profissional, de certa forma conhecido, quais são os desafios que tens enfrentado desde o teu começo até a data atual? Olha, desafios, pronto. Desde o princípio, é engraçado, mas eu sempre quis desistir. Eu quis desistir porque é difícil. E não desististe por quê? Não desisti porque, pergunta boa, eu se me mantive até aqui foi por conta principalmente dos amigos que eu tenho. O que que acontece? Eu tenho amigos, e olha que não são amigos ligados à fotografia, são mesmo os meus amigos. Ok. Várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes eu pensei em parar, mas por conta das minhas amizades, eles estavam sempre lá para me dar aquele impulso. E outra pessoa é a minha mãe. A minha mãe impulsionou muito, muito mesmo nisso, de forma emocional, de forma financeira principalmente. E pronto, o que que acontece? Às vezes tem aquelas fases que somos fotógrafos. Uhum. E fotógrafo depende, por exemplo, vamos dizer o quê? De um evento para poder trabalhar. Trabalhar. E havia meses que eu ficava, por exemplo, ou tempos que eu ficava 1, 2, 3 meses sem trabalho. Imagina, tu decidiste viver da fotografia e estás há 1, 2, 3 meses sem trabalhar. Isso era muito difícil, muito difícil. Mas o pensamento de desistir estava lá, estava lá. Mas depois, em função daquilo que os amigos diziam, aconselhavam, e eu, pronto, olhava também de uma forma mais ampla, Uhum. eu não olhava só no trabalho de hoje, porque apesar de entrar para este mundo de uma forma curiosa, eu depois percebi que eu tinha como é que se diz, um certo dote mesmo para a fotografia, porque eu percebi que se hoje, sem formação, sem ler, sem estudar fotografia, eu consigo fazer estes resultados, imagina se eu persistir nisso, imagina se eu continuar a fazer essa coisa. Onde é que eu irei chegar, por exemplo? Então, todos esses fatores levaram-me a permanecer, a continuar, apesar das dificuldades, que são várias, e olha que até hoje ainda temos essas dificuldades, ou tenho essas dificuldades. Mas pronto, hoje a gente já lida de forma diferente. Hoje a coisa mudou, o conhecimento também é outro. Hoje já temos um controle emocional. Vitor, sobre as questões das fotografias, existe assim algum truque específico para dar assim, aquele toque de mágica em cada captura? Olha, existe sim. Pelo menos eu sabe como é que eu faço. Não. Como eu disse, eu sou fotógrafo de casamento, Uhum. trabalho com noivos. Então, automaticamente, se tu quiseres, por exemplo, registrar momentos únicos e especiais, Uhum. tens que conhecer a história do casal. Ok? Exato, tens que conhecer a história do casal e tens que lembrar que, ok, eu sou profissional, mas eu estou a fazer fotografias que não serão só para mim. Então, automaticamente, a prioridade tem que ser o casal, ou seja, a história do casal. Então, nós procuramos, pronto, do dia do evento, nós temos reuniões. Estas reuniões com o casal é justamente para acertar estes detalhes. Por exemplo, como é que se conheceram, onde é que se conheceram, locais preferidos. Mas isso se reflete nas fotografias? Exato. Isso tudo envolve a fotografia. Ou seja, a composição da fotografia, principalmente do casal, envolve tudo isso. Por quê? Porque imagina que tu estás com um casal, estás a fazer a direção. Vais querer, por exemplo, que o noivo coloque a sua noiva nas costas. E se calhar eles não têm essa coisa. Como é que vais fazer? Percebes? Então, há essa necessidade de, primeiramente, conhecer o casal
E depois de conhecer o casal, tu terás a liberdade de trabalhar. E dessa forma, tu consegues cliques únicos, tu consegues eternizar momentos exclusivos mesmo. Então, para mim, o segredo é conhecer o historial do casal. É muito importante conhecer o casal, como é que se relacionam, como é que eles são, como é que não são. Isso é muito importante. É fundamental mesmo. Hoje eu consigo perceber que no universo dos fotógrafos há aquela questão de cada um, não sei se isso é verdade, caso não seja, só me corrigir, da questão dos preços, né? Cada fotógrafo tem os seus preços. Eu queria perguntar, existe uma associação que regula onde estão inscritos os fotógrafos nacionais, onde regulam os preços, onde podem fazer os descontos ou coisas assim parecidas? Olha, existe sim uma associação, existe uma associação de fotógrafos, de forma geral primeiro, e também existem depois aqueles grupos que é em função dos nichos, por exemplo, há uma certa, digamos o que é subassociação, por exemplo, de fotógrafos de casamento, fotógrafos de sessões, essa organização existe. Agora, exato, a precificação tem vários fatores, vários fatores. Por exemplo, nós podemos ser todos fotógrafos de casamento, mas somos primeiro pessoas individuais. Então, não iremos cobrar da mesma forma, é impossível. Um dos fatores, por exemplo, imagina que eu, Vitor, tenho 2 anos de experiência e tu, Bendrick, tens 4 anos de experiência. Será que a questão da precificação seria a mesma? Lógico que não. Primeiro, o teu tempo de experiência não é o mesmo que o meu. O nível em que tu estás não é o mesmo nível que eu. Não que em 2 anos eu não consigo atingir um nível, por exemplo, que tu levaste em 4. Isso é possível, dependendo muito da dedicação. Então, nós costumamos dizer que a precificação tem esses fatores. Conhecimento. Imagina, nós temos fotógrafos no mercado há 4, 5 anos, mas outros de 1, 2 anos, mas com um nível, por exemplo, de conhecimento teórico melhor daquele que está há mais tempo. Por quê? Porque isso depende muito também do interesse de cada um. Por exemplo, eu quando comecei a fazer fotografia de casamento, repara que eu estudei durante 1 ano só a teoria. Existem manuais para cada nicho. Então, durante 1 ano, eu fiquei só a ler, a observar, a ler e a observar. Quando eu vou para a prática, eu já tinha um certo domínio daquilo. Por quê? Porque primeiro eu parei para ler e depois é que eu comecei a executar. De certa forma, isso dá uma vantagem para quem está há mais tempo e ignorou, por exemplo, a leitura, percebes? Então, tu tens até uma boa prática, mas eu tenho, imagina, a teoria e a prática, que é vantajoso de certa forma. Então, a precificação tem esses fatores. Cada um cobra em função do resultado que oferece. Exato. E outra, a questão também de materiais também influencia, porque eu que tenho, por exemplo, uma câmera que custa 10.000 kwanzas, vou cobrar de forma diferente de quem usa um material de 1 milhão de kwanzas. Por quê? Porque a pessoa vai dar valor naquilo que investiu também. Então é isso. Existem vários fatores que determinam às vezes a precificação. Não existe uma unificação de preços. Não existe. E eu nem aprovo isso. Por exemplo, não, somos do casamento e não podemos cobrar X. Não, são questões totalmente individuais. Cada um tem a sua forma de cobrar. Imagina, há quem está a fotografar pessoas da sociedade ou da camada alta. Eu estou a cobrar pessoas da camada baixa. No meu bairro, eu sei que eu se cobrar, por exemplo, um pacote de 10.000, não vão me pagar. Eu não posso simplesmente imitar o Bendrick. É lógico que eu tenho que cobrar de uma forma diferente de quem cobra numa área assim urbanizada, numa área como Talatona, por exemplo. Porque essa diferença existe numa sociedade, existe.
existe o fotógrafo para a camada baixa, existe um fotógrafo para a camada média, existe um fotógrafo para a camada alta. Até porque tem os clientes de camada baixa, camada média e camada alta. Porque isso tudo também depende muito daquilo que é o nosso público-alvo. Exato. Então, existe isso, existe essa diferença, existe essa disparidade, mas isso é totalmente normal, é normal. Eu não preciso necessariamente cobrar do mesmo jeito que cobram os outros, até porque os nossos resultados são totalmente diferentes. Então, há essa disparidade na questão da precificação. E entrando mais nessa questão do cachê, na questão do dinheiro, eu queria saber assim, qual foi o menor dinheiro que já fizeste com fotografia e o maior dinheiro que já recebeste? Olha, deixa eu já lhe dizer que já fotografei casamento de favor. Já fiz de favor. Mas esse não é o mínimo. Não é o mínimo, só para ter ideia, que já fiz de favor. Certo. Mas esse de favor foi porque eu queria aprender apenas. Exato, eu não fui lá pelo dinheiro. Fui lá porque queria começar a praticar aquilo que eu andei a estudar por um tempo. Agora, quanto ao mínimo... Mas calma, esse mínimo é na fotografia ou, por exemplo, com casamento? Na fotografia? Não, no mundo da fotografia. Ok. O mínimo que eu já recebi foi 3.000 kwanzas. 3. Exato. Quando eu comecei a fotografar, digamos, quando deixo de fotografar a minha família, o meu primeiro evento foi um aniversário. Foi no Zamba 2. Aquele aniversário eu fiz 30 fotografias e pagaram-me 3.000 kwanzas, mas vou lhe dizer, era muito dinheiro. Não pela época que estávamos, mas porque pela primeira vez eu fiz um trabalho e fui remunerado. Então, foi o mínimo, mas na época para mim significou muito mesmo, porque as pessoas gostaram do trabalho, as pessoas elogiaram bastante. Eu ainda tenho aquelas fotografias, aquilo foi em 2020. Eu ainda tenho as fotografias. Quando eu olho para aquelas fotografias, eu pergunto como que me deram 3.000 kwanzas? Era para ser de graça, no mínimo. Mas pronto, aconteceu. Recebi 3.000 kwanzas por 30 fotografias. E foi. Agora, o maior que eu já recebi foi 520.000 kwanzas. 520.000 kwanzas? Exato. Num casamento. 520 casamento. Foi até o momento a maior contratação, o maior cachê que eu já fiz com a fotografia. E pronto, estamos a caminhar. Mas agora tentar superar esses 520. Mas agora, é possível viver da fotografia? Tu consegues viver da fotografia? É possível porque eu estou a viver da fotografia. Então, a fotografia é uma profissão. Exato. Infelizmente, o nosso país ainda não tem essa dinâmica. Novamente, o nosso país. Exato. Para todas as profissões. Porque, imagina, em outras realidades, o fotógrafo é valorizado e nós ainda não temos essa grande valorização. O que acontece? Mas, Vitor, essa valorização vem muito sobre quem os contrata ou sobre quem dirige? Olha, diria nas duas partes, porque existem casos, por exemplo, que até o noivo que vai te convidar não vai dar-te aquela merecida atenção, percebes? Ele vai olhar-te apenas como o fotógrafo que está para registrar os nossos momentos do casamento, sei lá qual seja o evento. Então, é algo que nós percebemos que vem, se calhar, de mais além, uma desvalorização que vem de mais além, porque o pensamento é, fazes o quê? Sou fotógrafo. Ai, Michele. Só que não, percebes? Só que não. Porque a fotografia é uma profissão. Então devia ter mais valorização. Mas por parte, também os fotógrafos têm essa culpa. Porque muitos de nós trabalhamos às vezes pouco para podermos merecer essa valorização. Exato, essa valorização. Porque se nós nos posicionássemos de uma forma, se calhar, adequada, correta, automaticamente as pessoas iriam dar mais atenção. Então, pronto, viver da fotografia é possível, sim, porque fotógrafo, pronto, quando se fala em viver da fotografia, fala-se
acredito que é de forma monetária. Monetária, certo. O fotógrafo faz muito dinheiro mesmo. Então, vive-se, vive-se. Eu vivo da fotografia, outros vivem da fotografia. E estamos aqui. Na tua visão, como fotógrafo profissional, desculpa, o que é que achas que pode ser mudado para que os fotógrafos sejam mais valorizados nesse caso e consigam fazer mais cachês? Olha, quanto a essa questão da valorização, né, o que é que eu penso? Eu acho que depende mais de nós. Primeiro, se tu fores um profissional que estuda, conhece os seus direitos e deveres, tu consegues te impor em qualquer situação. Logo, se tu conheces os teus direitos, deveres e tal, não vais permitir uma simples falta de respeito. Não vais permitir uma desvalorização. Por quê? Porque tu sabes o que é que fazes e sabes fazer. Então, primeiro mesmo deve partir de nós. Ou seja, tu tens que te tratar da forma que tu queres ser tratado. Se tu queres que as pessoas te respeitem, respeite-se primeiro. Se tu queres ser valorizado, valorize-se primeiro. Então, antes dos terceiros, nós devemos nos valorizar mesmo. E pronto. Vitor, continuando aqui a nossa entrevista, qual é a sua opinião sobre a evolução da tecnologia na fotografia? Olha, tem sido bom o que eu vejo. Eu ainda não implementei na minha fotografia, mas já tenho visto. E olha que tem dado resultados maravilhosos, porque imagina que, por exemplo, tu estás numa situação totalmente complicada para fotografar e depois tens que martelar a cabeça por conta da pós-produção. Hoje, com a inteligência artificial, né, por exemplo, tu já não precisas te preocupar tanto. Por quê? Porque tu fazes a foto e depois tens a inteligência artificial para simplesmente colocar um cenário. Então a tecnologia tem sido benéfica para a nossa área, que é a fotografia, tem sido benéfica mesmo. E de certa forma facilita. Eu, principalmente a inteligência artificial, eu uso, não usei ainda, mas não sei, pronto, se usarei. Porque eu sou alguém que olha muito para o conceito natural. Conceito natural, porque eu acho que a beleza da coisa ou da fotografia às vezes está no quão simples e natural ela é. Então, pronto, se tiver uma oportunidade, né, se chegar a ter essa necessidade, claro, irei usar. Mas por agora não é uma grande necessidade. Ainda estamos a optar por trabalhos mais naturais, mais simples e tal. Mas é louvável, é benéfico. Eu já tenho ajudado bastante, a inteligência artificial principalmente. E é bom, imagina tu tirares uma foto, por exemplo, numa parede branca e depois da pós-produção estás, por exemplo, numa biblioteca. É um uau. Então, é bom, é fixe. E pronto, estamos aí. Vamos explorar mais e mais. Assim, tens assim um projeto ou uma fotografia que para ti foi assim o mais memorável, o que te deu mais satisfação de fazer ou de trabalhar? Tenho sim. Tem uma fotografia, penso que num casamento. Sim, foi num casamento e foi o momento do beijo dos noivos. O pastor, né, depois depois de aqueles momentos todos do casamento, chegou o momento, por exemplo, do beijo, de anunciar o beijo dos noivos. E isso, de certa forma, acabou por também dar uma lição a mim, porque eu aprendi que o fotógrafo, principalmente fotógrafo de casamento, não pode estar com a câmera para baixo. Porque imagina, daqui até aqui tu perdes muita coisa. E naquele dia eu percebi isso. Enquanto o pastor falava, antes de anunciar o momento do beijo, eu já estava com a câmera posta. E sabe o que aconteceu? Assim que o pastor anuncia, o noivo pode beijar a noiva, automaticamente os dois começam a chorar. E eu lá atento, eles fazem o beijo
com lágrimas nos olhos. Inclusive, aquela fotografia deu-me um prêmio. Foi uma fotografia que depois de eu publicar, um amigo viu a fotografia, gostou da fotografia e sugeriu que eu colocasse um concurso que estava a decorrer. E pronto, não gosto muito disso, de concursos, mas como ele já havia colocado a fotografia, já me inscreveu, aceitei, e olha que eu consegui vencer. Foi considerada, acho que a melhor foto, como é? Acho que é, pronto, esqueci, mas foi algo parecido com sentimento, exato, ou seja, foi uma fotografia que expressou bastante sentimento, e pronto, aquela fotografia, para mim, foi, digamos, até agora, penso que a melhor que eu já fiz. A melhor que eu já fiz. E no final, os noivos, quando viram o resultado, também agradeceram bastante por eu pegar aquele momento. Aquilo foi de forma espontânea. Mas eles, quando perceberam que eu congelei aquilo, eles automaticamente sentiram-se maravilhados com o resultado. E penso que é a minha favorita até agora. E como é que você lida normalmente com clientes assim bem exigentes, situações assim bem difíceis? Como é que você tenta consolidar isso em uma sessão de fotos ou em uma cerimônia de casamento? Olha, é uma questão. Pronto, conforme eu disse anteriormente, nós somos seres individuais, né? Cada um, como se diz. Cada um tem o seu temperamento e nós temos que entender isso. Principalmente o fotógrafo lida diretamente com a pessoa. Mas o que é que me ajuda é a minha outra área de formação, que é educação física e desporto. Em educação física e desporto, nós temos contato direto com os estudantes. Logo, o professor de educação física lida com milhares de personalidades. E o professor de educação física deve ter a capacidade de poder controlar essas 1001 personalidades que tem e poder sempre dar resposta aos problemas desses estudantes. Então, isso me ajuda muito no lado da fotografia. Por exemplo, uma das formas mais simples de resolver um problema é aquela expressão que dizem que quando como é? Acho que diz, quando um burro fala, o outro cala. Não que tu a tratar o cliente como burro, né, o animal, mas é no sentido de, enquanto ele estiver nervoso, mantenha-te calmo. Exato, porque se vocês dois estiverem a gritar, não se resolve nada. Então, clientes exigentes é fácil, porque eu também sou exigente. Sou mesmo bastante exigente. Por isso é que eu disse, quando eu vou para fechar um contrato, existe uma reunião muito antes do dia do evento. Para além de conhecer o cliente, no lado, por exemplo, fotográfico, né? Eu também consigo perceber um pouquinho mais do lado pessoal do cliente. Aí tu tens que fazer um estudo aprofundado de como é que essa pessoa se comporta, como é que essa pessoa é, como é que se posiciona em determinadas situações. Então, é um pouquinho difícil, porque eu também tenho o meu lado orgulhoso, né? Mas existem situações que nós temos que saber baixar o orgulho, porque no final de tudo é trabalho, do mesmo jeito que ele precisa do meu, eu preciso do que ele também vai me dar em troca. Então tem que ter esse equilíbrio para podermos manter a tranquilidade e o trabalho correr lindamente. E assim, de forma já assim a terminar, qual é o conselho que tu deixas para todos aqueles que querem migrar para essa profissão, que querem tornar-se fotógrafos profissionais, ou para aqueles que também já exercem a função? Olha, como conselho, né, de um humilde fotógrafo, que sou simples, que só não tenho grande coisa, mas o primeiro devemos estudar mais. Primeiro, estudar. Estudar fotografia. Estudar fotografia, Ok. principalmente do nicho em que tu mais te identificas. Okay. Exato, temos que estudar fotografia. É muito importante para evitar, às vezes, depois, erros básicos. Exato, então, o estudar é importante, o estudar é bom, é fundamental e temos que estar preparados para as grandes dificuldades ou adversidades que teremos ao longo do nosso trajeto. Imagina, eu se fosse alguém que não tivesse, por exemplo, pessoas a apoiar, se calhar eu iria desistir.
por conta das dificuldades. Então, dificuldades virão, dificuldades existem, até hoje, conforme eu disse, eu ainda tenho tido dificuldades, mas o segredo é sabermos o que é que queremos, ter uma ideia de onde queremos nos ver daqui a mais X anos. Isso é importante e fundamental, porque quando tu só olhas para o hoje, tu te perdes mesmo. Mas se tu olhares, por exemplo, eu sou fotógrafo hoje, e daqui a 2, 3 anos, o que é que eu quero ser? Onde é que eu quero estar com a fotografia? Exato, isso ajuda muito a nos mantermos firmes e sólidos. Então, é isso, vamos estudar e estudar e saber sempre se posicionar em determinadas ou diferentes situações. Exato, é muito importante mesmo manter a calma. Tu consegues assim, fazer uma classificação e tentar te posicionar numa lista de 0 a 10, em que posição tu te encontras? Como os maiores fotógrafos, nesse caso. Não, 0 a 10 não. 0 a 10, Não, 0 a 10 0 a 10 não. não. Não me coloco. Olha, Tá bom, de 1 a 5. De 1 a 5? Dos melhores fotógrafos. Não, eu tenho o meu top 5 e nesse top 5 eu nem estou incluso. Qual é? Tá bom. Qual, o teu top 5. Vamos falar assim. Ok. O teu top 5. Quero entender. Ok. Tu entras em que lista? Sei que dos 0 aos 10, não. Do 1 a 10, não. Do 1 a 5, não. Do 1 a 15. Olha, eu não sei se também não estás muito atrás. Não estou muito atrás, mas sabe por que eu digo isso? Porque, olha, eu costumo dizer, por isso é que eu te disse que eu não sou muito a favor dessa questão de prêmios e classificação. Exato. Porque cada um oferece algo diferente. Imagina, hoje vão anunciar, por exemplo, Vitor, melhor fotógrafo de casamento. Será que essa rede que fez esse estudo trabalhou mesmo com 80% de fotógrafos de casamento? Vês? Então, existe muita gente boa, mas que às vezes não está lá no topo. Exato. Existe muita gente fera mesmo em fotografia, mas se calhar por não fotografar, digamos, um C4 Pedro, não vai ser conhecido. Estás a ver? Okay. Mas se tu pegares, por exemplo, um pessoal da elite e fotografares, é muito mais fácil as pessoas te conhecerem. Okay. Muito mais fácil. Então, essa questão de... Eu prefiro colocar os outros. Okay. Eu fico simplesmente no meu canto. Eu, por acaso, já fotografei C4 Pedro. Né? Okay, não sou um profissional, bom, não sou profissional de fotografia, mas já fotografei C4 Pedro. Já. Que é muito bom. Dá um outro ar também. Porque de forma individual, sim, isso também, de forma individual, isso dá como é que eu digo? Dá uma certa confiança também. Um outro ar. Percebes? E esse ar, não que seja um ego de forma negativa, mas dá-te um pouquinho mais de confiança e autoridade. Pronto, pô, olha onde eu cheguei. Hoje eu estou a fotografar um C4 Pedro. Pô, eu comecei a fotografar a minha irmã, por exemplo, e hoje eu estou a fotografar um C4 Pedro. É uma outra coisa também. Justamente por status, né? É uma outra coisa. Então, eu prefiro fazer o meu top 5 de outros fotógrafos e eu não. Porque uma coisa que eu reparei, e graças a Deus, outros fotógrafos, imagina, são fotógrafos também do meu top 5, repararam no meu trabalho, é uma particularidade minha. Eu trabalho muito com cores nas minhas fotografias. Há quem trabalha com luz, há quem trabalha com sombra, há quem trabalha com luz e sombra, mas eu prefiro trabalhar com cores. Exato. E essa particularidade chamou a atenção de muita gente, inclusive de outros fotógrafos. Então, é só por isso que eu prefiro não me colocar muito nessa de classificações, porque nós temos trabalhos diferentes, cada um tem uma visão diferente. E pronto, eu tenho lá o meu top 5, eu nem estou lá, mas estão lá, tenho os meus preferidos. Pronto, agora olhando para a nossa câmera, eu quero que deixes o teu apelo, tanto para os teus seguidores, os teus clientes e amigos. Para os nossos seguidores, um apelo. Nós somos a Salum Bongo Edition, né? Então, para os nossos clientes, amigos, todos aqueles que acompanham e gostam do nosso trabalho, nós estamos disponíveis com serviços de fotografia para eventos como casamentos, noivados e aniversários. E quem quiser aderir aos nossos serviços, é muito simples. Nós usamos redes sociais, graças a Deus. Nós temos o nosso Facebook, Salum Bongo Edition, temos o Instagram, Salum Bongo Edition, e também temos o WhatsApp, né?
que são 951 173 608 ou ainda pelo 929 23 64 05. Estes são os nossos números para WhatsApp ou chamadas, para quem quiser fazer ligação. E um conselho, uma dica que eu deixo para quem quer começar ou dar sequência, para quem já está no processo, não desistam, não desistam mesmo. Só temos que aprender a respeitar o processo, porque para chegarmos ao topo de qualquer coisa, nós temos que respeitar um certo processo. Temos que entender que começamos do mais simples ao mais complexo. Então, vamos nos focar, vamos manter vivo os nossos desejos de conquista, porque se não respeitamos estes processos, nós não alcançamos nada. Não vamos optar muito pelo imediatismo, mas vamos devagar, devagar, chegamos lá. É tudo da nossa parte. Vitor Salumbongo, mais uma vez, o nosso muito obrigado ao vosso convite. Nós é quem agradecemos por ter aceito o nosso convite e desde já a Simeon TV deseja os mais sucessos sucessivos nessa carreira de fotógrafo. E a todos vocês que estão aí em casa, sigam-nos como sempre, deixem os vossos comentários, sugestões de reportagens e entrevista. Eu sou o Bendrick e você é sempre bem-vindo aqui. Um beijo bem forte e até já. Ficam com as imagens do nosso fotógrafo Vitor Salumbongo.